Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho Botafoguense, este humilde espaço em preto e branco. Meus caros, vamos falar um pouco sobre o nosso digníssimo CEO, aquele mesmo que quando fomos humilhados e eliminados na Copa do Mundo, ele veio na sua rede social dizer que sentia-se orgulhoso e que comemorava o sucesso do futebol sul-americano até então, mesmo após a eliminação do Botafogo para um rival brasileiro. Tudo bem, já fizemos um vídeo sobre isso, então esse assunto passou, porém, jamais será esquecido. Mas antes de falar um pouco sobre, novamente, o nosso CEO, gostaria de pedir a ajuda, a colaboração de todos vocês para que deixem um like, inscrevam-se no canal, deixem o like, sejam membros aqui do Cantinho Botafoguense, compartilhem com seus amigos alvinegros para que mais e mais botafoguenses cheguem a este espaço. Mas, meus caros, o assunto é bem breve. No final do mês passado, em setembro, em uma reunião do Conselho do Botafogo, cobraram a presença do Durcésio para que explicasse algumas movimentações, algumas decisões por ele tomadas, no mínimo, suspeitas, ou que cabem realmente questionamentos bem sérios no que diz respeito a essa movimentação de Botafogo, Textor, Lyon, Igor, e por aí vai, esse assunto que já é chato, está todo mundo já cansado de saber. Sempre bom frisar que a principal função do associativo, no que diz respeito à SAF do Botafogo, é fiscalizar, questionar, cobrar explicações quando houver qualquer movimentação que gere dúvidas. Esse é o mínimo, isso é uma obrigação. E foi isso que, em minha modesta opinião, até de maneira um pouco demorada, o Conselho fez, cobrando a presença do Durcésio, que não estava, e ficou então decidido, que, se eu não me engano, na próxima terça-feira, o Tairo Arruda, CEO, enfim, aparecerá para alguns questionamentos que nós não sabemos ainda quais serão. O fato é que parece que o Conselho, que o Conselho do Botafogo, os conselheiros, encaminharam ao CEO 30 perguntas sobre todo esse imbróglio Botafogo, Igor e afins. Parece, então, que na próxima terça-feira o Tairo estará em General Severiano para as devidas explicações. Me preocupa só o fato de receber perguntas prévias e ter tempo suficiente para, com assessores, até mesmo um corpo jurídico. Isso não estou afirmando, estou só colocando uma situação hipotética, Quando você recebe questionamentos de maneira antecipada, você se prepara. Não vejo nenhum problema disso, porém, quando não é uma situação em que você espera explicações, Porque, você cobrar dando o caminho das pedras para quem você está cobrando, eu não sei. Eu acho realmente que fica fácil você sambar por aqui e por ali, ou, e assim eu espero, que os presentes no dia, a cada resposta, a cada pontuação do Tairo, eles tenham o direito e a coragem de contra-argumentar. É o mínimo. Tomara que assim seja, não sei o que ficou definido nessa mecânica que está programada. 30 perguntas, talvez seja um quantitativo bom e suficiente para ter informações bastante importantes e que competem ao objetivo, ao fim do associativo de fiscalizar, cobrar. E se houver algo que realmente ainda não seja devidamente esclarecido, que deem os devidos também encaminhamentos internos. Eu, sinceramente, eu torço, eu espero, e eu só queria uma resposta do Tairo. Uma. Que talvez nem seja uma pergunta-chave, Talvez nem defina muitas coisas. E essa talvez seja uma pergunta muito genérica e que ele certamente teria condições de desviar, enrolar e tudo mais. Mas, claro,
Se eu pergunto, eu estou preparado para toda e qualquer resposta, e se houvesse a possibilidade de contra-argumentação, maravilha. Eu só queria saber do Tário, por exemplo, por que, se eu não me engano, por volta de junho, quando começou esse disse-me-disse do texto que havia facilitado, né, essas transações milionárias, né, de contratos internacionais, inclusive do Botafogo, praticamente cedendo dinheiro ao Lyon para salvar o Lyon, que hoje nós sabemos que era, de fato, o objetivo principal do texto, avalizado pelo seu CEO, Tyro Arruda, que é o braço direito do norte-americano, claro. Em junho, se não me engano, o Conselho já cobrando explicações do Durcésio, o Tyro se manifestou, eu não sei, não recordo se foi em sua rede social ou até mesmo uma manifestação pública em nome do Botafogo, não recordo, mas ele falou algo como essas cobranças estavam acontecendo por questões meramente políticas, né? Até colocou aquele assunto já chato pra cacete de velhos políticos, os velhos cardeais do Botafogo que sempre comandaram o clube e fizeram gestões nefastas da mesma forma, né? Colocou a culpa nisso, que era questão meramente política, que ninguém realmente queria o bem do Botafogo, que o Durcésio só estava fazendo o que era melhor, tudo muito planejado e tudo mais, que as movimentações, né, foram transparentes, sucesso, lisura, enfim. Ele fez uma defesa ao Durcésio e, por consequência, ao Textor e a ele mesmo, afirmando a questão da velha política, que estavam apenas querendo tumultuar o ambiente, afirmando categoricamente que as transações com o Lyon eram legítimas, precisas, corretas, bem elaboradas, meticulosamente planejadas. Aí, beleza. Só que pouquíssimo tempo depois, quando as informações chegavam com ainda mais e mais situações conflitantes, o Botafogo emitiu uma carta oficial assinada pelo seu CEO, pelo próprio Tyro Arruda, em que ele realmente cobra judicialmente do Lyon valores astronômicos que, em tese, não foram pagos, né? E até colocou uma situação que o Botafogo se via lesado nesse acordo com o clube / gestão francesa. Ué, mas eu pergunto, não é tudo o mesmo grupo? Não foi tudo pensado? Não estava tudo correto? Não estava tudo certo? Por que mudou de repente? Como assim? Não previram? Como explicar o que aconteceu realmente, até mesmo para a mudança de postura no seu posicionamento, Tyro Arruda? Essa é a única pergunta que eu gostaria de fazer a ele, de maneira muito, muito, muito correta, educada, cara. E eu gostaria que assim ele respondesse. Tyro Arruda, que eu já cansei de falar, para mim talvez seja um bom operacional, mas é um cara aquém do cargo que ocupa, serve para gerir qualquer outra coisa, mas não entende de futebol, absolutamente não entende de futebol, e só aparece, é um papagaio de pirata, na minha modesta opinião, e eu não estou denegrindo o homem, mas para mim é papagaio de pirata, porque um CEO, cara, espera-se muito mais posicionamento, firmeza, até mesmo questionamento ao seu superior, obviamente de maneira educada, transparente, racional, profissional. Só que a impressão que passa é que é apenas mais um vassalo na mão, né, do dono da razão, dono da verdade absoluta. Ok, é questão dele preferir assim, é perfil, nem questiono, eu só lamento. E diante disso, meus caros, eu gostaria muito de saber essa pergunta. Eu peço, inclusive, para que você, ao clicar no joia e se inscrever no canal, que você comente aqui também, se você tivesse a possibilidade, quais as perguntas que você também gostaria de fazer para o Tyro Arruda? Você gostaria que ele respondesse de maneira bem personalizada para você? Comente aqui. Eu acho que, de repente, quem sabe a gente não pode até ajudar a chegar de maneira bem sutil, bem humilde, e chegue dentro do clube, do Botafogo, para ver, pô, faltou isso aqui ou não faltou isso aqui. Comenta aí, valeu? E enquanto vocês pensam, comentam, se inscrevem e curtem o vídeo, vamos à dica musical de hoje, meus caros. Meu irmão, aí é um clássico diretamente da região de Chicago, Illinois, ali nos Estados Unidos, bicho. Esse descasso maravilhoso dessa banda sensacional, bicho, já não existe mais, né? O 88 Fingers Louie, para mim o melhor disco deles, Behind Bars,
Ele que hoje, porra, o baixista do Rise Against, uma das maiores bandas hoje de rock, punk rock do mundo, porra, tocava nessa Ele Fingers Louie. E o disco de hoje, claro, tem uma relação com o tema proposto, não pelo título, deixo bem claro, antes que pense besteira, mas eu estou compartilhando aqui no descritivo do vídeo a segunda música do álbum, que para mim é a melhor do disco, inclusive, que o título, né, dela é Explanation, ou seja, explicação. É tudo que nós queremos, aguardamos. Reais explicações, verdadeiras explicações do Tairo Arruda em nome da Eagle, em nome do Botafogo SAF. Fica a dica, depois vocês cliquem, ouçam esse disco maravilhoso. E assim, meus caros, despeço-me aguardando os comentários de todos vocês com as perguntas que deveriam e poderiam ser feitas ao nobre CEO Tairo Arruda. Valeu? A gente volta a qualquer momento. Clique no sininho para saber quando. Saudações sempre alvinegras.